Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Como estão vocês? Tudo certinho? Estudando bastante, com bastante afinco, com bastante regularidade, em busca de chegar cada vez mais perto do seu objetivo? Eu espero que sim. Tô aqui tentando colocar o celular para carregar a câmera. Desde já quero agradecer a todos que acompanham aqui o canal e pedir que vocês não botem reparo não na simplicidade aqui dos vídeos e relativo ao amadorismo. Eu, como blogueira, como youtuber, sou uma ótima advogada e me apresentando de novo, meu nome é Tárcia Carol Góes, sou advogada há mais de 10 anos e tô aqui fazendo esses vídeos com o intuito de aprender cada dia mais e mais, reforçar o conhecimento e também compartilhar conteúdo gratuito de qualidade com vocês, visando democratizar a informação. Eu penso que conhecimento ele pode mudar vidas e trazer oportunidades. O objetivo desse canal aqui é exatamente esse: compartilhar conhecimento, particularmente acerca do direito administrativo, que eu reputo que seja uma das disciplinas, como eu já disse em vídeos anteriores, mais importantes na preparação para concursos públicos de diversos segmentos, e um ramo de conhecimento que você usa e que está presente a todo momento na sua vida, porque a todo momento você está se relacionando com o Estado, a administração, seja quando você sai de sua casa ou mesmo dentro de sua casa. O Estado ele está presente a todo momento na nossa vida. Você estabelece relações com o Estado quando você envia o seu filho para uma escola pública, para uma universidade pública, seja quando você faz uso de um meio de transporte, quando você pleiteia um atendimento médico numa unidade de saúde pública. Tudo isso envolve relacionar-se com o Estado. Quando você consome água, energia, esses serviços são serviços prestados também pelo Estado de forma indireta, através das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, entender o direito administrativo é fundamental, não só para aqueles que pretendem ingressar no serviço público, mas também e sobretudo para o exercício da sua cidadania, para saber como exigir, inclusive, uma prestação de um serviço público adequado, quando, de algum modo, isso lhe é retirado ou não prestado. Então, assim, esses vídeos aqui, esse canal, eu entendo que seja de utilidade pública. Então, assim, todos são muito bem-vindos, sejam estudantes de direito, sejam concurseiros, sejam prestadores de prova de OAB, né? Não deixa de ser estudante de direito também, cidadãos, todos aqueles que desejam conhecimento. Então, hoje a gente vai continuar falando acerca dos elementos do Estado. A gente, no vídeo anterior, falei com vocês, conversei e prometi que continuaria a falar dos elementos do Estado, tá certo? E é isso que a gente vai fazer exatamente a partir de agora. Vamos lá, então. Bom, o Estado é formado por 3 elementos: povo, território e governo soberano. Esses 3 elementos
são indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado independente. O povo, em um dado território, organizado segundo a sua livre e soberana vontade. O povo, então, é um componente humano do Estado. O território é a sua base física. Já o governo soberano é o elemento condutor do Estado. A soberania é a característica própria dos Estados independentes, indicando que eles possuem poder absoluto para se organizar e se conduzir segundo a livre vontade do seu povo. A vontade do Estado, derivada da vontade do seu povo, se manifesta através dos denominados poderes do Estado, poderes de Estado. Vamos falar um pouquinho sobre os poderes de Estado. Caneta e papel na mão. O poder geral e abstrato do Estado, decorrente da sua soberania, divide-se em 3 segmentos funcionais. Segundo a clássica tripartição de poderes concebida por Montesquieu e até hoje adotada nos Estados de Direito. Por essa classificação, os poderes de Estado são o legislativo, o executivo e o judiciário. Tais poderes figuram de forma expressa no artigo 2º da nossa Constituição Federal, que assim dispõe. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Um dos fundamentos da tripartição de poderes é exatamente evitar que todo o poder se concentre nas mãos de uma só pessoa ou de um único órgão. Serve também para especializar as funções básicas do Estado. Com efeito, cada um dos poderes exerce uma função típica, que é desempenhada com preponderância pelo respectivo poder. Assim, ao poder legislativo foi cometida a função legislativa, ou seja, a elaboração das leis. Ao executivo foi conferida a função administrativa, isto é, a execução da lei. Ao Poder Judiciário, cabe a função jurisdicional, ou seja, a aplicação da lei para a solução de conflitos concretos entre litigantes. Para o estudo do direito administrativo, em particular, a função que mais interessa é a função administrativa. Por essa função, o Estado, aplicando a lei, cuida da gestão de todos os seus interesses e o de toda a coletividade. A função administrativa caracteriza-se por prover de maneira imediata e concreta as exigências individuais ou coletivas para a satisfação dos interesses públicos estabelecidos em lei. Trata-se, assim, dos atos do poder público que produzem efeitos concretos na sociedade. Um exemplo disso seria a contratação de servidor, realização de uma compra, contratação de um serviço, prestação de um serviço. O que é diferente da produção de uma lei, que produz efeitos gerais e abstratos. Por ser muito ampla e abranger uma gama de situações, alguns autores preferem enxergar a função administrativa como uma função residual, excluída a função legislativa, pela qual se criam normas jurídicas, e também a jurisdicional, que se volta especificamente para a solução de conflitos de interesses. Todo o restante espelha o exercício da função administrativa. Um detalhe importante é o seguinte: os poderes não se limitam ao exercício da sua função típica. Na verdade, cada poder exerce a sua função típica com preponderância, mas não com exclusividade. Isso é bem importante. Observe que, sempre que autorizados pela Constituição,
Cada poder também desempenha, de modo acessório, funções atípicas, ou seja, atividades ou características das funções pertencentes aos outros poderes. Dessa maneira, na realidade, não há propriamente uma divisão rígida entre os poderes. O nosso regime constitucional não adota o princípio da separação absoluta de atribuições, e sim o princípio da especialização das funções. Embora sejam independentes entre si, todos os poderes devem atuar em equilíbrio e harmonia para atingir os fins previstos na Constituição. Este é o fundamento do chamado sistema de freios e contrapesos. Nesse sistema, um poder limita o outro, de forma a ser evitada a supremacia de um poder sobre os demais. O legislativo, por exemplo, cuja função principal é a função normativa, exerce também a função jurisdicional, quando, por exemplo, o Senado processa e julga o presidente da República ou os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Isso está previsto no artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Além disso, o Legislativo também exerce a função administrativa. Por exemplo, quando organiza os seus serviços internos ou exerce a gestão dos seus bens pessoais e serviço. O Poder Judiciário, por sua vez, que tem como função típica a função jurisdicional, exerce também a função legislativa ao elaborar os regimentos internos dos tribunais. Além disso, o Judiciário desempenha a função administrativa quando organiza seus serviços ou quando exerce a gestão dos seus bens e pessoal. Já o Poder Executivo, cuja função típica é a função administrativa, desempenha também a função legislativa, quando expede decretos e regulamentos para a fiel execução das leis ou quando edita medidas provisórias ou leis delegadas. Um detalhe importante é o seguinte: o nosso ordenamento jurídico não admite o exercício da função judicial pelo Poder Executivo. Conforme ensina Carvalho Filho, a função jurisdicional típica, assim considerada aquela capaz de resolver conflitos com cunho de definitividade ou coisa julgada, é praticamente monopolizada pelo Poder Judiciário. E somente em casos excepcionais, expressamente mencionados na Constituição, ela é desempenhada pelo Poder Legislativo. Isso porque, no nosso direito, vigora o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, pelo qual qualquer interessado pode sempre buscar os seus direitos junto ao Judiciário. Assim, ainda que o Poder Executivo solucione conflitos em processos administrativos de sua competência, essas soluções administrativas não constituirão coisa julgada, uma vez que poderão ser levadas à apreciação do Poder Judiciário. Em suma, devemos ressaltar que, para estudar o direito administrativo, é preciso estar atento que, no Brasil, todos os poderes exercem atividade de natureza administrativa, não apenas o Poder Executivo. Em outras palavras, a administração pública brasileira não se restringe ao Poder Executivo. O Legislativo, por exemplo, exerce função administrativa. Por exemplo, é exercido pelas mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, que são órgãos administrativos responsáveis pela gestão dos bens, serviços e pessoal das casas legislativas. De modo semelhante, no Poder Judiciário, existem as secretarias,
que desempenham as funções administrativas dos tribunais em geral. Seja qual for o órgão que exerce a atividade administrativa, sempre deverá observar as regras e princípios norteadores do direito administrativo. Colocados esses conceitos, anuncio aqui uma pausa nessa aula e na próxima a gente vai falar mais um pouquinho, para o vídeo não ficar muito longo, sobre as formas de Estado, tá bom? Uma excelente noite a todos. Obrigada por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau!